Hoje vamos conversar no programa Elano Beckman Entrevista com o Bruno Krug, que é consultor e palestrante motivacional. Ele é graduado em administração de empresas, especialista em liderança, motivação de equipes e gestão empresarial e também tem formação terapêutica em Master Practitioner em programação neurolinguística, acupuntura, yoga e florais de Bach. E tem atuado em todo o estado, inclusive fazendo capacitações e palestras motivacionais, treinamentos em grandes empresas, né, aqui do estado do Rio Grande do sul do Brasil. Nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre liderança, sobre motivação, sobre processo de gestão. Bruno, um prazer conversar contigo, obrigado por nos atender. Prazer, Elano, é um prazer. E prazer estar aqui em Juí, uma cidade maravilhosa de estar. Tá certo. Eu recolhi algumas frases do seu site oficial lá e gostaria que parte da nossa conversa até a gente pudesse ir pincelando sobre elas, né? Você fala sobre liderança, diz que nenhum líder, por maior que seja, pode seguir liderando por muito tempo a não ser que conquiste vitórias. Isso tem tudo a ver com resultados. Perfeito. Mas ao mesmo tempo, o líder, para conseguir resultados, ele não pode trabalhar sozinho. É um jogo um tanto quanto complexo aí, né? Perfeito. Todo líder ele vai liderar pessoas. Ele existe para justamente coordenar um grupo de pessoas, atingir algum meio, algum objetivo, seja na sociedade, seja numa empresa, numa religião. Existe a liderança como fator aglutinador e canalizando o esforço, direcionando o esforço comum. Todo líder, em algum momento, ele tem que conquistar as pessoas. Se não conquistar as pessoas, ele não se torna líder. Pode ser apenas um gestor. Agora, no momento que conquista as pessoas, ele também tem que apresentar objetivos e tem que apresentar realizações. O grupo tem que sentir que ele é capaz de realmente coordenar, fazer acontecer. Quando o grupo confia nele e vê que ele é capaz de fazer acontecer, o grupo deposita nele o esforço, o trabalho, o seu comprometimento. Agora, mesmo dentro de grupos onde o líder apresenta resultados, o que é o gestor ali daquela área, sempre em alguns grupos tem pessoas que não conseguem ou não querem se submeter à liderança tal, por N motivos, né? Como é que o senhor vê essa questão e como é que se trabalha isso para neutralizar esse tipo de coisa? Bem, aí a pergunta é muito grande, muito ampla, não há dúvida nenhuma. Vamos entender assim, posso ser líder num grupo pequeno, posso ser líder num grupo maior, vamos exemplificar, eu posso ser líder de um grupo escoteiro local, eu posso ser líder de um bairro, eu posso ser líder de uma religião no Brasil inteiro, eu posso ser um líder mundial. Então eu posso ter diversos níveis de tamanhos de liderança. Ao mesmo tempo, ninguém é líder para todos. Uma pessoa pode ser líder para um grupo e ser uma pessoa que é vista para outras como uma pessoa incompetente. Depende muito dos pontos de vista, a percepção, a compreensão, os interesses, muitas coisas. Vamos dar um exemplo bem negativo, mas vamos dar um exemplo. Adolf Hitler foi um grande líder do século passado. Tá? Horrível no nosso ponto de vista moral, no ponto de vista ético, mas foi um grande líder. Ao mesmo tempo, ele era um tirano para muitas pessoas. Para outras pessoas, ele era um meio de fazer negócios. Como muitos políticos nossos, ele pode ser um líder para alguns, outros vê apenas como um meio de facilitar negócios e outros vê como uma pessoa incompetente. Depende da observação, o conhecimento, os interesses e tudo mais. Todo líder é gestor ou nem todo líder, ou nem todo gestor é líder? Não, são duas coisas diferentes, se as duas estiverem junto, melhor. Melhor ainda. Eu posso ter uma empresa, um chefe, um gestor e um líder. Vamos exemplificando um pouco assim, como analogia. Né? Vamos imaginar que um chefe é aquele que manda porque manda. Ele tem o poder da coerção do medo. E se ele usa o poder da coerção do medo, ele realmente não conquistou o coração do grupo. O grupo não segue ele por acreditar. Ele segue porque tem medo das consequências. Em maiores ou menor grau, dependendo que lugar do mundo ou local que estão falando. Tá? Uma pessoa pode estar numa posição de poder, então, a chefia pode estar numa posição de poder como gestor. Tá? Daqui a pouco fui nomeado gerente de uma empresa, o RH me contratou, o dono da empresa me contratou, me colocou lá. Eu posso ser um ótimo gestor. Ao menos, deveria ser no mínimo um ótimo gestor. Não significa que eu seja um líder, não significa que eu tenha conquistado as pessoas. Eu vou usar organogramas, leis, normas da empresa, as regras para conseguir resultados. Eu vou estar num cargo hierárquico. Daqui a pouco, quem está abaixo desse gestor seja um líder. A liderança envolve em conquistar o coração e a mente da pessoa, de um grupo. Obviamente, envolve conquistar que eles acreditem na pessoa, que eles olhem ele com respeito, que eles tenham confiança nessa pessoa, admiração e o sigam.
Né? Como é que eu sei que uma pessoa é líder? Quando tem seguidor. Não no Facebook, claro, mas tem seguidores. Todo mundo tem seguidor. Quando a pessoa tem pessoas que escutam ela, levam a sério e seguem as ideias dela, eu diria ali tem um líder. Entende? Se eu conseguir que o gestor se torne um líder, eu consigo resultados muito maiores. Entende? Se torna produtivo para todo mundo. Porque as pessoas, no fundo, elas precisam de liderança. E elas querem líderes. E a maior parte não tem coragem de assumir esse papel. Tá? Então, quem tiver a coragem e tiver a competência, tá, vai conseguir resultados fantásticos. E como é que se consegue fazer isso, Bruno? Por vários caminhos. Mas eu diria assim, eu posso desenvolvendo minha liderança através dos relacionamentos, dos contatos, tá? Das formas que eu lido as pessoas no meio. Aí entra todos aqueles conselhos: ouvir, falar, incentivar, motivar, ajudar pessoas, servir pessoas. Tudo aquilo que nós aprendemos de relações humanas é uma etapa da liderança para conquistar o coração delas. Tá? Agora, eu também preciso ser bom no que eu faço. Não estou dizendo que a pessoa, que o líder tem que fazer o papel operacional, de jeito nenhum. Tá? E nem todo líder tem que ter vindo de baixo. Ele pode vir de fora e conquistar o grupo igual. Ele não precisa saber a parte operacional para liderar. Ele tem que saber quem sabe e fazer essa pessoa que sabe acreditar nisso e fazer bem feito. Esse é o papel dele, não é fazer. Tá? Só numa emergência, ou, por exemplo. Mas ele tem que saber coordenar esforços, ele tem que saber ter uma visão do futuro, ele tem que saber motivar as pessoas, ele tem que apresentar resultados. Né? Então tem uma parte que é relacionamento e uma parte que é competência. Quando falo competência, então, não significa fazer o operacional. Significa ter competência para o cargo de líder, por exemplo. Tá? Se eu sou líder de um Rosa Cruz, de um centro espírita, de uma pastoral, né? Sou líder de uma associação comercial, eu de algum modo tenho que conhecer o sistema todo, tenho que estabelecer objetivos com o grupo, ter uma visão maior e motivar o grupo a me seguir em busca daquele objetivo. E isso vem de credibilidade, sim. Ninguém se torna líder num instante. E não é colocando um título, ninguém não tem uma posse de líder. A liderança se conquista por meio de atos, né, de ações feitas no dia a dia. E na medida que as pessoas vão olhando aquela pessoa e admirando e respeitando ela e confiando nela, esse é o ponto fundamental, aí elas entregam para ela o cargo de líder. Isso tem um tempo calculado? É matemático não, isso? Não é matemático? Não é matemático. Isso não é matemático. Sempre que envolve sentimentos humanos, tá, não é matemático. Tá? Você pega em qualquer campo, né, religioso, político, empresarial, você vai ver diversos líderes, uns melhores, outros piores, mas são líderes. Tá? E não é matemático. Existem, sim, algumas coisas importantes, se possível. Tá? Por exemplo, se a pessoa tiver carisma, melhor ainda, mas não é necessário. Obviamente dá para desenvolver carisma como outra coisa, aprender a ser simpático, aprendendo a ouvir, aprendendo diversas coisas de linguagem verbal, não verbal. Se a pessoa conseguir, por exemplo, ser competente, ela vai conquistando o espaço dela. À medida que ela vai sendo competente, eles vão observando, vão respeitando, vão dando espaço, vão dando credibilidade para ela. Aí elas, tipo, confiam em você, é como um voto. Eu confio em você para me representar e eu vou te seguir porque eu acredito em você. Né? Então eu preciso, para me tornar um líder verdadeiro, ter o exemplo. Precisa. Por exemplo, se eu quero exercer uma liderança real numa empresa, não adianta eu dizer para o grupo um discurso, vamos imaginar, num momento difícil, dizer assim que nós temos que economizar, né, na empresa e na semana seguinte chegar com uma caminhonete nova. Eu tenho que ter discurso coerente. Eles têm que olhar em mim e ver uma coerência. Né? Senão não funciona. Um dos maiores líderes da humanidade, Mahatma Gandhi, você vê exemplo de ação. Né? Uma pessoa que mobilizou milhares de pessoas, todo um país se transformou porque acreditava nele. E não era um homem poderoso, não era um homem de armas, não era um homem que tinha dinheiro, não, era um homem que tinha ideias, que mexia sonhos, vontade. Martin Luther King, falando de grandes líderes. Né? Então, todos esses mexeram a fé, a esperança, os sonhos e canalizaram isso para alguma ação. Bom, dentro dessa área da liderança, da gestão, dentro de uma instituição, de uma empresa, de uma organização, tem uma hierarquia até dentro dessa questão da gestão. Né? Certo. Essa relação entre o gestor maior e os demais gestores, chefes, gerentes, diretores, enfim, que existe numa organização, como é que tem que ser? A gente percebe que talvez hoje, analisando alguns casos ou conhecendo algumas situações, me parece que não há uma transparência, uma relação de verdade, de sinceridade. E até que ponto isso
contribui negativamente não ter e o que positivamente isso contribui se leva a mão ou se lança a mão dessa questão da sinceridade, da verdade, da transparência nas relações entre gestores? Vou por parte de novo. Tá? Toda empresa tem uma pirâmide organizacional. Né? Sempre existe poder. Não adianta nós dizer que as pessoas são tudo iguais. Não, nós somos iguais perante Deus, mas perante os outros, perante o mercado, perante os clientes, concorrentes, nós não somos iguais. Existem várias camadas, ideias diferentes, e mesmo pessoas que pregam que todo mundo é igual, elas têm seus mitos, seu ídolo, suas pessoas, personalidades VIP. Então uma empresa também é uma pirâmide com organogramas, né? com grupos. Né? Quem tem em cima, obviamente, tem uma visão maior, deveria ter uma visão maior do todo, né? Mas tem dificuldade em enxergar o detalhe, e quem está embaixo na pirâmide enxerga mais o detalhe. Por exemplo, numa empresa, um gestor pode ver o todo do mercado, das consequências de uma ação, da economia, né? De uma mudança política. Agora, quem está embaixo na pirâmide vai enxergar o olho do cliente, vai enxergar o detalhe, vai enxergar necessidades que a empresa tem. E essas diferenças podem ser grandes, dependendo do tamanho da empresa. Por isso é necessário que a comunicação venha de cima para baixo, de uma forma clara, simples e rápida, e que também possa vir de baixo para cima. Tá? E que não seja barrado no meio. Por exemplo, daqui a pouco eu passo uma informação interessantíssima para o meu gerente, e esse gerente tem uma sede de poder, uma dificuldade e bloqueia. Entende? Então a comunicação tem que fluir, porque senão, se não chegar clara em cima, também vai atrapalhar. Ao mesmo tempo que a comunicação tem vindo de cima para baixo e de baixo para cima, ela tem que fluir nas próprias camadas da pirâmide e para fora da pirâmide, ou seja, para o mercado e de fora para dentro. Então é todo um conjunto. Tá? Podemos até dizer que das maiores dificuldades de uma empresa é a liderança, e talvez uma das segunda ou terceira de maior dificuldade da empresa seria a comunicação, que é muito difícil uma comunicação muito clara. Dá muitos problemas de comunicação uma empresa ou qualquer grupo, né? Tem suas dificuldades de comunicação. A mesma coisa a gente encontra nas próprias famílias, né? Entre o que eu digo e o que você ouve é diferente. Entre o que eu digo e o que eu quero dizer pode haver diferença. Né? Tem os filtros mentais, tem as percepções, tem os interesses. Então realmente a comunicação é algo uma das chaves fabulosas de uma liderança, tá? Tanto no poder da comunicação, no poder da voz, no poder do corpo, como também da linguagem não verbal, como também assim ela tem que ser muito clara. E você falou uma verdade, nem toda a comunicação é verdadeira. Existem muitas mentiras, né? A sociedade tem dificuldade de falar com a verdade, os políticos têm muita dificuldade de falar a verdade, as pessoas têm muito medo de reconhecer erros, e um bom líder ele é humilde, para realmente ver isso aqui eu acertei, isso aqui eu tenho que melhorar. Ele tem que ser humilde, porque se ele não for humilde, com o passar do tempo a verdade vem à tona, e aí ele vai perdendo credibilidade. Se ele tiver a grandeza de ser humilde e reconhecer erros, ele aprende mais rápido, conserta o que tem e cresce e conquista o grupo mais. Então, a clareza, a verdade seria fundamental, essa transparência e talvez a não punição da verdade. Vamos pensar assim, por que um filho vai mentir para um pai? E não adianta dizer que não mente. As pessoas mentem, as famílias existem mentiras, como qualquer parte, se mentem porque há medo. Se eu falar a verdade, eu sou punido, então não falo a verdade. Se numa empresa tiver medo, as pessoas não vão falar a verdade. Elas vão esconder o máximo os erros para deixar a coisa estourar no futuro. E nunca se conserta a causa do erro, porque se oculta muitas verdades. Então, muitas vezes, quando se descobre a verdade, já é tarde demais. O problema já está grande, né? Vai ter que haver consertos muito mais difíceis de serem feitos. Então, se nós pudermos implementar numa empresa a verdade bem como ela é, ser transparentes, corrigir o mais cedo possível os erros, menos custo, menos trabalho, menos desgaste. É sempre melhor dizer a verdade. Muito melhor. Mas é doído. Ninguém gosta. Tem maneira de dizer também, né? Sim, tem que saber um jeito de dizer, e as empresas têm que criar uma forma de passar a verdade de uma forma boa, e quem diz, é claro, tem que ter bom senso de dizer de um jeito certo, para facilitar que a verdade seja ouvida de uma forma clara. Mas a empresa tem que criar mecanismos, que as coisas sejam claras, temos que ter indicadores, mensurar o que está acontecendo, senão não vou fazer uma gestão. Certo. Liderança, vamos pensar assim, vai mexer com pessoas, gestão mexe com resultados. Somando os dois, nós temos um líder gestor maravilhoso. Né? Que bacana. Ainda sobre a questão dos liderados, então, ou das pessoas que estão num grupo de trabalho, certo, de uma instituição, de uma organização, de uma empresa, de uma associação, enfim, o senhor já citou vários exemplos aí. Nós temos instituições, organizações públicas que têm colocado várias restrições para o uso
de ferramentas de internet, por exemplo, para questões pessoais. Né? Vai pegar um Banco do Brasil ou outra instituição, é bastante restrito. Já tem outras organizações que são mais abertas, mais liberais. Os funcionários podem ali, a qualquer momento e sem muito controle, acessar suas contas, redes sociais, trocar e-mails pessoais, enfim. O que o senhor acha que é o mais indicado, o mais assertivo nesse sentido, o que melhor funcionaria para um resultado final adequado para a empresa, para a organização como um todo? Eu pessoalmente acho assim, empresa é empresa, a vida pessoal é vida pessoal. Uma coisa afeta a outra, mas não são iguais, tem que separar. É que nem a empresa nunca é uma grande família. A empresa é empresa, família é família. Há mundos diferentes. O mundo social, você tem um papel social, você tem um papel onde você é pai, onde você é esposo, você é amigo, você é membro da igreja. São papéis diferentes. Quando eu entro na empresa, eu tenho um papel profissional, eu devo exercer esse papel profissional. Lembrando que cada um de nós está vivendo diversos papéis, mas eu tenho que ser bem consciente do que eu tenho que fazer. Existem algumas dificuldades das pessoas terem maturidade para lidar com a internet, com as redes sociais e tudo mais. Daqui a pouco as pessoas estão perdendo muito tempo, estão direcionando o tempo dela, a energia dela, os custos dela, para uma coisa que não vai render nada para a empresa. E elas tempo é dinheiro para organizações. Estão perdendo dinheiro e estão atrapalhando os colegas e atrapalhando o seu cliente. Então não é justo elas perderem tempo para isso. Para isso elas têm a vida delas. E se a empresa não deve tirar o tempo da vida delas, elas também não devem tirar o tempo da empresa. Ou então elas contratam que elas vão trabalhar só 6 horas. Se eu olhar de uma forma bem simples. Até porque daqui a pouco a pessoa dentro da empresa, ela mexa em sites, em coisas que são prejudiciais a toda a organização e ela pode ter um custo muito alto, principalmente no Brasil, das dificuldades legais que nós temos, as misturas do que é um erro da pessoa e um erro da empresa. Na minha opinião, há muitas coisas que a empresa é obrigada a pagar quando o funcionário deveria pagar porque o erro foi dele, como pessoa e não como empresa. Né? Mas no nosso sistema judicial, nossa percepção da lei pode ser manipulada. Então, eu acho que realmente hoje o ideal é deixar separado, salvo empresas que haja uma grande maturidade. Então, quando existe um crescimento da maturidade, do profissionalismo, aí deixa aquela pessoa livre. Aí a pessoa vai saber usar com bom senso. Isso. Imagina assim, vamos pegar o exército. Você vai deixar a cada momento que a pessoa amadurece no exército uma capacidade maior de liberdade, né? Uma liberdade maior de ação, porque ela já tem mais competência das obrigações, tá? da responsabilidade do que ela faz, entende? Eu não posso pegar uma arma, tá? Com munição real e entregar para um soldado que acabou de entrar, entende? Ele não tem maturidade para isso. Tem que saber separar realmente. Poder é a mesma coisa, dá poder ou liberdade conforme a pessoa. Tua filha é pequena, você diz que ela não pode atravessar a rua de jeito nenhum, só com os pais. Na medida que ela cresce, tu sabe que tem que começar a dar liberdade para ela. Tu vai ensinar ela a olhar para um lado, para o outro lado e começar a cuidar. Depois que cresce, tem liberdade dela. Isso é saber delegar também. Para quem que eu delego atribuições, responsabilidades, liberdade também, é delegar, na medida que você vai delegando quando a pessoa está madura. E aí tudo funciona. Estamos conversando com o palestrante motivacional, consultor Bruno Krug, que tem dado cursos de motivação e feito também treinamentos na área de gestão e liderança em todo o estado, para grandes empresas, em company e para grupos também de várias empresas e vários segmentos. A motivação é um outro tema que o senhor tem trabalhado bastante e eu lhe pergunto, como a gente consegue se manter motivado? Resumido, toda pessoa se motiva por 2 forças. A busca do prazer e a fuga da dor. Fazendo o resumo máximo da motivação humana. Ou você corre atrás de coisas que você quer, ou fugindo das que não quer. Tá? Se nós resumir. Né? Então, algumas pessoas têm uma tendência maior de buscar o prazer e algumas uma tendência maior de fugir da dor. Tá? Então, isso existe mecanismos internos da mente, que a neurolinguística trabalha muito isso. Né? Numa empresa, eu também posso usar os 2 princípios, motivar pela dor ou pelo prazer. E eu posso usar uma terceira via, que é a conscientização de novo, amadurecimento, a cultura. Por exemplo, comprometimento, que é a coisa mais difícil que todos os empresários reclamam, que falta comprometimento. Comprometimento ou vem de uma pessoa madura, que ela já é responsável pela vida dela, ela já entende que gostando ou não da empresa que ela está, gostando ou não do trabalho que ela está, ela tem um nome a zelar, ela tem um papel a exercer e ela faz porque ela é adulta, madura e responsável, ela faz bem feito. Eu diria, essa pessoa está comprometida. Quer ela goste ou não, ela está comprometida para fazer o trabalho.
E também, quando eu admiro o meu chefe, quando eu admiro a pessoa que está me pedindo aquilo, eu também me comprometo com ele e em nome dele eu vou buscar o resultado. Tá? Então, esse chefe, se ele souber me motivar, se ele mostrar motivos por que vale a pena eu fazer bem feito, se ele me levar a ter vontade de viver, vontade de crescer, vontade de aprender, eu vou realmente fazer muito mais. Se eu te perguntar, na tua escola, primeiro, segundo grau, de quem tu lembra dos professores? Tu vai só lembrar de 2 tipos. Dos que tu amou e dos que tu odiou. Né? Os outros que não fedem o cheiro, tu esqueceu. Não lembra. Não, é verdade. Então aquele que não marca. Né? Isso. Talvez por isso que Jesus falava, né, que tinha que ser doce ou salgado, bem marcante, né? Entende? Porque as pessoas marcam aquilo que emociona elas. Tu vai lembrar das memórias que te emocionaram do passado. Tu vai encontrar pessoas idosas que elas não lembram o que fizeram hoje de manhã ou a semana passada, mas lembram de um monte de coisa com 18, 20, 30 anos. Porque ali tinha emoção. Motivar é colocar emoção e dar motivos para a pessoa fazer algo. Aí vem a habilidade do líder de conhecer a psicologia humana, conhecer necessidades de cada pessoa que ele trabalha, entende? E mostrar que vale a pena ele fazer isso. E essa questão de conseguir manter motivado um grupo que está inserido numa empresa ou numa organização que esteja passando por dificuldades. E aí você, o salário está atrasando, ou estão pagando parte do salário, ou tem essa ou aquela outra dificuldade, estão demitindo gente. O grau é maior aí, mas e como é que você vai chegar para manter esse grupo que está ali, para até passar essa tempestade e manter ele motivado? Vamos pensar assim de novo, é todo um trabalho consistente, não é num instante que tu resolve tudo. Isso vem frutos de um trabalho, né? É uma história que vem. Tá? Então existe a necessidade, sim, do grupo se sentir parte de algo maior. Tá? Se eu estou numa empresa apenas pelo trabalho, pelo salário, né, certamente a pessoa, em qualquer crise, ela já está pensando por lá fora. Exato. Se for apenas o salário que fez ela entrar na empresa, estar na empresa. Tá? E certamente ela será frustrada. Vamos até ser bem claro. Ninguém vai trabalhar assim numa empresa de graça. Ela existe para gerar dinheiro, tu trabalha lá para receber dinheiro e a empresa foi criada para isso. E não tem nada de mal. O dinheiro é necessário para todo o giro da nossa história. Ele é algo positivo, tá? Mas se eu trabalhar só por dinheiro, eu realmente vou ficar infeliz, frustrado, né? E qualquer coisinha eu estou pulando fora. No momento que as pessoas fizerem um funcionário sentir que o teu trabalho, por exemplo, você sentindo que o teu trabalho tem um valor, não é apenas um salário, um ganho, um recebimento de uma publicidade, de alguma coisa que o reconhecimento do reconhecimento teu é um fator. Quando as pessoas reconhecem teu valor, quando o grupo reconhece um ao outro, o valor do outro, e se sente que junto um tem que ajudar o outro, isso é o sentimento do pertencimento a um grupo. Então, você, por exemplo, acreditando num time de futebol, você se acredita no time, você se sente parte daquele time, você defende aquele time, você veste a camisa daquele time. Sentimento de pertencimento. Isso, sentimento de pertencimento. O time pode ter dificuldades, mas você acredita em algo maior e você sente parte. Então, se eu sinto bem tratado, se eu tenho valor, se eu perceber a importância do meu trabalho, tá? Se eu também admirar os gestores que estão comigo, eu vou lutar por aquela empresa ou por aquele grupo, por aquela ideia, muito mais do que se eu tivesse interesse pessoal. Olha aqui, o Bruno também tem uma frase aqui que fala sobre sucesso e diz assim: sucesso é resultado de motivação associada à competência. Sem competência, ninguém triunfa. Perfeito. E está aí, para além das competências comportamentais, eu creio que você está falando aqui de competências também que podem ser adquiridas, com formação, com capacitação. Certo. Vamos exemplificar. Se alguém disser para outra pessoa, um chefe disser para um funcionário, eu quero que você faça X tarefa no computador. Tá? E o funcionário escutou, entendeu, e daqui meia hora o chefe volta e ele não fez, pede de novo. Volta daqui meia hora, ele não fez, pede de novo. Daqui a pouco ele pega um revólver, coloca na cabeça do funcionário e aí diz faz. E ele vai lá e faz. Significa que ele tinha competência para fazer, mas não estava querendo fazer, faltava motivação. Claro que ninguém pode usar 38 numa empresa hoje, senão seria fácil. Tá? Agora, se ainda assim eu colocar um revólver na pessoa e ela não conseguir fazer, motivada ela está, ela não tem competência. Eu posso emprestar uma moto, por exemplo, uma pessoa, uma moto 600 para um amigo e ele ficar muito motivado para andar. Se ele for incompetente, ele bate ali em cima. Tá? Então, motivação é fundamental e competência é fundamental. Uma não substitui a outra e uma acrescenta a outra. Se eu sou motivado e incompetente é péssimo, se eu sou competente e desmotivado é ruim. Eu preciso somar pessoas competentes e motivadas. E aí tu tem um ciclo virtuoso. Né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, Bruno, tu trabalha com motivação.
trabalho com motivação, mas só motivação não. Não adianta eu motivar as pessoas e em seguida elas não saber como fazer para acontecer algo. Elas têm que entender de gestão, elas têm que entender de comportamento humano, elas têm que entender de equipes, como é que funciona, como fazer, como organizar, elas têm que entender de relações humanas ou de comunicação, né, ou de oratória. Elas têm que ter conhecimento técnico, prático e a vontade de fazer. Aí o sucesso tem como acontecer. Muito bom. Conversa muito bacana, muito agradável aqui, muito produtiva, Obrigado. né? E são assuntos que dizem respeito a praticamente todos nós que trabalhamos em alguma área, algum setor, né? E servem também para aqueles que estão na gestão, que é um dos focos do seu trabalho. Bruno, prazer conversar contigo. Prazer também, obrigado satisfação pela também. entrevista. Tá? Bruno Krug, palestrante e consultor também, conversando com a gente aqui no programa Elano Beckman Entrevista, falando um pouquinho sobre liderança, sobre gestão, sobre motivação e sobre sucesso. Voltamos com o próximo programa com um novo assunto, um novo entrevistado. Lembrando que nós temos aqui o patrocínio da doutora Silvia Marchand Gomes, psiquiatra e psicoterapeuta, e o apoio do portal ijuí.com. Até a próxima!